A mensagem de hoje é altamente reflexiva, exige a nossa atenção, que o rio de Deus continue fluindo e que a nossa mente seja levada cativa à obediência a Cristo. Nós estamos na era da tecnologia. Isso não é novo para ninguém. Estamos retornando, mundialmente falando, de modo especial com referência ao mundo ocidental. Estamos retornando aos dias de Sodoma e Gomorra. Isso também não é novidade para quase ninguém. Há uma relação direta entre tecnologia e degradação moral. Isto talvez poucos saibam. Entre o ano de 354 e 430 da nossa era, ou seja, há aproximadamente 1600 anos, Agostinho de Hipona escreveu na sua obra A Trindade estas palavras: o gênero humano soi é a conjugação do verbo soer. Soer é costumar. Então podemos alterar a fala de Agostinho pondo o seguinte: o gênero humano costuma ter em grande estima a ciência das coisas da terra e as do céu. Levam, entretanto, grande vantagem aqueles que preferem o conhecimento de si mesmos ao dessas ciências. E aqui eu pus em negrito a fala de Agostinho. Ele diz: é mais digna de louvor a alma que tem consciência de sua debilidade do que aquela que, não a tendo, esquadrinha o curso dos astros com afã de novos conhecimentos. E mesmo no caso de os conhecer, diz Agostinho, ou seja, no caso de a pessoa chegar a ter esses tais novos conhecimentos, ignora qual o caminho da salvação e da verdadeira segurança. Aquele, porém, prossegue o teólogo, que inflamado pelo calor do Espírito Santo, já despertou para Deus e reconheceu no amor divino sua própria vileza, seu próprio estado vil. Volto. Aquele, porém, que inflamado pelo calor do Espírito Santo, já despertou para Deus e reconheceu no amor divino sua própria vileza, desejando encontrar o caminho para Ele e não podendo, reflete sobre si mesmo, sob as divinas luzes, encontra-se a si mesmo e percebe que a própria debilidade não pode ser comparada à pureza de Deus. Por isso, considera-se feliz ao chorar e suplicar ao Senhor que dele se compadeça mais e mais, até conseguir despojá-lo de toda a miséria. E ora com confiança, após receber gratuitamente o penhor, a garantia da salvação, mediante o único Salvador e Iluminador dos homens. Ao que assim procede e chora, a ciência não incha, porque o amor edifica. E aqui Agostinho está citando 1 Coríntios 8, verso 1. Quando Paulo diz: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha. Noutras traduções, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo aqui está fazendo uma crítica aos coríntios, porque apesar de terem liberdade cristã, estavam fazendo mau uso da liberdade, ferindo a consciência alheia. A consciência, já foi pregado aqui na série de mensagens sobre liberdade cristã, a consciência daquele que não tem nenhum entendimento. Paulo, ao repreender os coríntios, diz: o saber desconectado de Deus envaidece, ensoberbece, mas o amor não. O amor para tudo é proveitoso, o amor edifica. Prossegue Santo Agostinho dizendo: a pessoa, eu volto um pouquinho, ora com confiança após receber gratuitamente o penhor da salvação mediante o único Salvador e Iluminador dos homens. Ao que assim procede, chora, a ciência não incha, porque o amor edifica.
antepôs, ou seja, colocou na frente, a ciência com C maiúsculo, o conhecimento de Deus, e a partir de Deus, antepôs a ciência à ciência. Preferiu conhecer sua própria limitação a conhecer as barreiras do mundo, os fundamentos da terra e o cimo dos céus. Vamos meditar um pouquinho nestas coisas. Agostinho foi um dos maiores formuladores da doutrina do pecado original, uma doutrina que toda a cristandade ao redor do mundo confessa. E aqui, nessa sua fala em A Trindade, Agostinho fornece alguns elementos fundamentais sobre o verdadeiro conhecimento de Deus. Primeiro elemento: é próprio da natureza humana querer conhecer o mundo à sua volta. Isso é natural. Segundo elemento: para se ter uma correta compreensão do mundo, é necessário começar, diz Agostinho, pelo conhecimento de si mesmo. Eu só posso olhar para fora se primeiro olhar para dentro. Terceira verdade: só conhece a si mesmo quem foi despertado pelo Espírito de Deus e reconheceu no amor de Deus, diz Agostinho, sua própria vileza, sua própria condição vil. Em quarto lugar, consequentemente, o encontro real com o Deus de amor, diga comigo, Deus é amor. Consequentemente, o encontro real com o Deus de amor nos confronta e nos revela o quanto nós não somos amor. Nós nos tornamos conscientes no encontro com Deus de que nós somos naturalmente vis, maus, pecadores, exatamente como Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 11. Portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está nos céus dará bons presentes aos que lhe pedirem. Em quinto lugar, a partir da fala de Agostinho, nós temos o seguinte: quando em presença de Deus nós nos tornamos conscientes de nossos pecados, descobrimos que não há qualquer caminho humano para se chegar mais perto, para se ser mais íntimo de Deus. Não existe um caminho construído pela mente humana para isso. No dizer de Agostinho, o ser humano encontra-se a si mesmo e percebe que a própria debilidade não pode ser comparada à pureza de Deus. Ele vê uma distância, um abismo. Foi essa a reação do apóstolo Pedro quando começou o seu chamado, começou a caminhar com Cristo, iniciozinho, lá em Lucas 5, na presença de Jesus. E eu quero ler para vocês esse trecho da Escritura. Dê muita atenção. Jesus então viu 2 barcos perto da praia. Os pescadores, tinham desembarcado e estavam lavando as suas redes. Ele entrou no barco que era de Simão e lhe pediu que afastasse um pouco o barco da praia. Depois ele se sentou e começou a ensinar a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: leve o barco para onde o lago é mais fundo, e você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão lhe disse: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como me manda jogar as redes, eu obedecerei. Quando jogaram as redes, pegaram tantos peixes que as redes deles estavam quase arrebentando. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para vir ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos de tal maneira que quase afundaram. Simão Pedro, quando viu isso, se ajoelhou aos pés de Jesus e lhe disse: afaste-se de mim, Senhor, pois eu sou pecador. Afaste-se de mim. Ora, Pedro estava na presença de Jesus.
Pedro tinha acabado de presenciar a manifestação do poder, do conhecimento sobrenatural de Jesus. Se Jesus podia enxergar a escuridão das águas profundas, observa que ele diz: vão para onde o lago é mais fundo. Se Jesus podia enxergar na escuridão das águas profundas o invisível a olhos naturais, o invisível cardume de peixes, poderia também Jesus penetrar as trevas do coração humano? Sim, poderia. E o que ele veria em Pedro era justamente a condenação disso que Pedro temia. Tu vês o invisível. Afaste-se de mim. Mas Jesus lhe diz no verso 10: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. Jesus está dizendo para Pedro: além de perdoar e restaurar você, eu o tornarei capaz de enxergar aqueles que estão na escuridão e nas profundezas. Você verá. Você os resgatará. Você os arrancará do mar da vida, Pedro. Não tenha medo. Jesus está abrindo o caminho para Deus diante de Pedro. Aliás, é Jesus quem nos abre o caminho para Deus. Essa compreensão se torna clara para Pedro e para seus companheiros de pescaria. O texto, no verso seguinte, verso 11, diz: e assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Pedro entendeu. Deixaram tudo, diga comigo: deixaram tudo e seguiram a Jesus. Em sexto lugar, Agostinho encerra seu argumento afirmando que a pessoa que se encontrou com Deus ora com confiança, após receber gratuitamente o penhor, a garantia da salvação, mediante o único Salvador e Iluminador dos homens, ao que assim procede e chora. A ciência não incha, porque o amor edifica. O amor a Deus, o amor ao próximo edifica. Agostinho finaliza: antepôs a ciência, com C maiúsculo, e ele está falando do conhecimento de Deus e de si mesmo. Antepôs a ciência à ciência, ou seja, ao conhecimento do mundo natural. Preferiu conhecer sua própria limitação a conhecer as barreiras do mundo, os fundamentos da terra e o cimo dos céus. Concluindo, a partir da fala de Agostinho em A Trindade, a ciência do mundo, é o que ele está dizendo, se transforma num grande perigo quando está dissociada da ciência de Deus. Os saberes deste mundo têm o poder de envaidecer. E somente o conhecimento de Deus, que quando verdadeiro, a Bíblia diz, é amor por Deus, somente o conhecimento de Deus nos faz voltar a uma condição humilde, livre da altivez. Com esta fala, Santo Agostinho está oferecendo bases sólidas para um princípio fundamental daquilo que é chamado epistemologia ou teoria do conhecimento. E eu quero sintetizar isto em uma única frase, ou único parágrafo. Devido à natureza má do ser humano, há uma relação direta entre conhecimento do mundo, ciência, cultura, tecnologia e degradação moral. Todo conhecimento, diga comigo, todo. Isso é fundamental. Todo conhecimento faz inchar nosso ego. Todo conhecimento alimenta nosso senso de independência, nossos sentimentos ilusórios de autossuficiência. A gente esquece que é mortal e frágil. Seja, exemplificando, cozinhar, dirigir, pescar,
cantar, falar em público, lecionar. Observa que nenhuma dessas atividades é má por si mesma, mas a condição caída da nossa natureza contamina todas as nossas realizações. Este é o problema da natureza pecaminosa. Tudo é contaminado com vaidade. Se Deus não pusesse freios na raça humana, o que seria de nós? Eu creio que Deus põe freios até no avanço do nosso conhecimento. Não apenas na nossa altivez. Deus freia essas coisas, porque Ele sabe da tendência caída do ser humano. Nosso mais completo remédio para essa tendência para baixo chama-se conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. E é aí que se encontra a grande crise dos nossos dias. Conhecer a Deus. Há um total desincentivo à espiritualidade genuína, profunda. Há uma enorme ênfase em ciência, cultura. Nos últimos anos, diga-se de passagem, inclua-se aqui até o conceito de política, viu? Eu vou englobar no conceito de cultura o conceito de política. O grande problema dos nossos dias é o total desincentivo à espiritualidade genuína, profunda, a super ênfase em ciência, cultura, tecnologia. Essa ênfase produz um gravíssimo efeito colateral, intencional e estimulado pelas trevas. Estamos retornando aos dias de Sodoma. Pastor, que mensagem retrógrada. Não, você vai ver que não. Daqui a pouquinho isso ficará bem nítido. Desde a tentação no Gênesis, é aqui que está o problema original. Desde a tentação no Gênesis, a ciência autônoma tem sido estimulada. O tentador olha para Eva e diz em Gênesis 3:5: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão. Conhecerão. O verbo conhecer aqui é o verbo principal. Conhecerão o bem e o mal. Vocês, ao comerem do fruto, conhecerão a parte de Deus. Vocês romperão com a obediência e terão saber. Vocês não viverão na dependência, mas saberão. Mesmo os chamados crentes hoje e desde então, desde Gênesis 3, lidam com a tentação, por exemplo, de passarem mais tempo em redes sociais, em sites de notícias, do que buscando conhecer a Deus. Vocês saberão. A tentação do saber a parte de Deus precisa ser vencida por meio do saber a partir de Deus. Eu sei, mas eu sei o que ninguém sabe, vendo a mesma coisa que eu estou vendo. Todos estamos vendo as mesmas coisas, mas eu sei o que ninguém sabe, porque eu sei a partir de Deus. Amém? Mas nós precisamos fazer uma pergunta. Por que o conhecimento de Deus, por vezes, soa desinteressante? Por quê? Porque a nossa natureza que tende ao pecado, e essa expressão, a nossa natureza que tende ao pecado, já soa como uma expressão contendo a resposta. Já parece que a gente tem a resposta na própria pergunta. Mas a gente vai avançar na pergunta e tentar respondê-la nesta noite, com o auxílio do Espírito Santo. Porque a nossa natureza que tende ao pecado não se interessa pelo conhecimento de Deus.
Afinal, voltando lá, a fala de Paulo em 1 Coríntios 8, verso 1, do saber quem ensoberbece. Afinal, se o saber ensoberbece, a natureza caída não deveria buscar o ensoberbecimento justamente pela obtenção do mais profundo conhecimento possível, que é o conhecimento de Deus? Isso não seria uma oportunidade tanto para ela se envaidecer? Seria um prato feito. Porque ela não busca isso? Porque a natureza caída, altiva, soberba, não busca conhecer Deus? Já de cara fica evidente para nós que ela não busca a sua regeneração. Ao contrário, Paulo diz, ela combate contra o Espírito. A natureza caída não busca a sua própria regeneração. Mas, em primeiríssimo lugar, pensemos no seguinte: a natureza caída, a nossa tendência para o pecado, a nossa inclinação para o mal, percebe que não pode conhecer a Deus pela busca da autoexaltação. Ela sabe disso. Vaidade e conhecimento de Deus são coisas incompatíveis. Deus só se dá a conhecer na estrada da humilhação. Deus só se dá a conhecer, repito, na estrada da humilhação. Deus só se dá a conhecer no caminho oposto ao caminho da autoglorificação. É ali que Deus se mostra. Deus não se mostra para o altivo. Deus se revela intensamente ao humilde, ao quebrantado de coração, diz a Escritura. Nossa natureza caída sabe intuitivamente, ela sabe da sua incapacidade de conhecer o Deus dos humildes. Em Gálatas 4, o apóstolo Paulo repreende os Gálatas, aliás, na carta toda, né? Ele repreende os Gálatas por voltarem a certas práticas da lei de Moisés, como se aquelas práticas realizassem ou produzissem salvação e não a fé em Jesus Cristo, como se a fé em Cristo não fosse suficiente. Então Paulo, na carta aos Gálatas, faz essa repreensão. No capítulo 4, em meio à repreensão, ele revela que o verdadeiro conhecimento de Deus consiste em ser conhecido por Deus. Gálatas 4, verso 9, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então diga comigo, conhecer a Deus é ser conhecido por Ele. Paulo está concordando com vários trechos outros da Escritura, inclusive do Novo Testamento, pois Deus só se dá a conhecer àqueles cujo coração Ele pode sondar, Ele pode penetrar, Ele pode conhecer e dos quais Ele pode se agradar. Não estamos falando de corações nos quais não há pecado, porque não há quem não peque, mas de corações sinceros, quebrantados, humilhados, que queiram efetivamente Deus. A fala de Paulo concorda, por exemplo, com Jesus, o Senhor, em Mateus 5, verso 8: felizes aqueles cujo coração é puro, felizes ou bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Deus vai se mostrar para eles, Deus virá conhecê-los, justamente porque o coração deles é puro. Isso também concorda com a advertência do Senhor em Mateus 7: nem todos os que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus.
porque o que importa é saber se obedecem ao meu Pai que está nos céus. No dia do juízo muitos me dirão: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome e servimos-nos do teu nome para expulsar demônios e para operar muitos milagres. Mas eu responderei: nunca vos conheci. No texto não se diz: nunca me conhecestes, nunca vos conheci. Noutros termos, ao olhar para dentro de vocês, encontrei sede de autoglorificação. Eu nunca pude comungar com vocês. Afastem-se da minha presença de Jesus, pois praticam transgressões. O que vocês querem é autogratificação no pecado. Nunca pude comungar com vocês. Afastem-se de mim. A natureza caída não busca, ela não busca se envaidecer estimulando o verdadeiro conhecimento de Deus, pois ela sabe muito bem que a estrada para o conhecimento de Deus está obstruída pela própria vaidade da natureza caída. O caminho está fechado. Em segundo lugar, como a natureza caída sabe que não pode conhecer Deus, pois ela é caída, ela parte sempre da busca pela autoexaltação, ela tem um plano B. Ela oferece ao ser humano, possuidor da natureza caída, todos nós somos possuidores disso, herdamos isso de nossos primeiros pais, doutrina do pecado original. Volto. Como a natureza caída sabe que não pode conhecer Deus, pois ela parte sempre da busca pela autoexaltação, ela oferece ao ser humano, seu possuidor, um conhecimento alternativo, o falso conhecimento de Deus. A natureza caída quer apresentar isso a todo ser humano, continuamente. Esse é um trabalho dela. Antes de avançarmos, precisamos ter claro que a natureza caída, essa atração do ser humano pelo erro, só ousa nos oferecer o falso conhecimento de Deus, justamente porque sua característica mais essencial é fazer o ser humano se sentir divino. É dizer para o ser humano que ele é, vamos ver se você já ouviu algo assim, capaz de ser tudo, saber tudo, manipular tudo, até mesmo Deus. Você já ouviu variações dessas falas? A Bíblia já diz o que é isso. Há séculos, na verdade há milênios. A natureza caída só ousa nos oferecer falso conhecimento de Deus, porque a característica mais essencial dela é fazer o ser humano se sentir divino. Gênesis 3, verso 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, diga comigo, como Deus. Olha aí. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A natureza caída oferece conhecimento religioso. Na verdade, o conhecimento religioso de sua própria invenção, o Deus teórico. É o conhecimento baseado apenas na teoria e não na experiência. É o conhecimento baseado apenas na razão e não no coração. O Deus da teoria. O problema é que há crentes que acreditaram nesse Deus, e até hoje o Evangelho não desceu ao coração deles. Ficaram apenas na compreensão que lhes foi oferecida pela natureza pecaminosa.
Eles entenderam racionalmente, de modo lógico, que o Evangelho é a melhor coisa a se viver. E o Evangelho parou aqui. Entretanto, a ordem de Deus em Deuteronômio 6:5 é esta: amarás Adonai Yahvé teu Elohim com todo o teu coração, com todo o teu ser, com toda a tua intensidade. Maimônides, um dos maiores rabinos, um dos dois maiores rabinos, comenta este verso escrevendo o seguinte: quando o homem contempla as obras de Deus, e aqui nós diríamos, ajudando Maimônides, sobretudo contemplando a cruz de Cristo. Volto para a fala de Maimônides. Quando o homem contempla as obras de Deus e sua criação magnífica, quando nelas descobre sua sabedoria insondável, ele passa imediatamente a amar o próprio Criador. Ele exalta suas qualidades e experimenta um desejo ardente de conhecer seu nome. E aí Maimônides cita o Salmo 42, verso 3: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ainda comentando esse mesmo verso, Deuteronômio 6, verso 5: amarás Adonai Yahvé teu Elohim com todo o teu coração, com todo o teu ser, com toda a tua intensidade. André Churrac comenta: muitos preferiram mostrar como o homem pode amar Adonai Elohim com todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua intensidade, de modo que o homem inteiro não seja mais que uma oferta, uma oblação de amor. A vida inteira do crente, ele todo o seu ser se transforma em oferta de amor. Em Marcos 12, encontramos as palavras do Senhor Jesus. No seguinte contexto, a partir do verso 28, a Bíblia diz: um dos professores da lei, ou mestres da lei, aproximando-se de Jesus, ouviu a discussão, e como tivesse gostado da resposta que Jesus havia dado, lhe perguntou: qual é o mandamento mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é o primeiro: ouça, Israel. E Jesus agora começa a citar Deuteronômio 6, o texto que eu acabei de ler. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. O segundo mandamento, prossegue Jesus, é este: ame o seu próximo como você ama você mesmo. E Jesus finaliza: não há nenhum outro mandamento que seja maior do que estes. Preciso lhes contar algo. Eu louvo a Deus por ter tido o privilégio de nascer num lar cristão. Está aqui minha irmã Lenice, ali atrás do João Pedro. Tivemos essa honra. Fui poupado de sofrer e causar muitas dores. Entretanto, por anos, dentro da igreja em que eu fui batizado, no Rio de Janeiro, ouvi frases que sistematicamente desprezavam experiências sobrenaturais com Deus. Como que se apenas o que importasse fosse a teologia. Anos mais tarde, essas mesmas frases que davam pouco ou nenhum valor às, aspas bem grandes aqui, experiências. Anos mais tarde, essas mesmas frases surgiram com enorme frequência na faculdade de teologia em Campo Grande. Na minha infância e início da adolescência e depois no seminário, quando alguém contava um testemunho, e no seu testemunho havia
algum relato de algo que soasse sobrenatural, a pessoa quase que tinha que chegar a pedir desculpas por mencionar alguma coisa, alguma experiência sobrenatural. O falso conhecimento de Deus, que se dá fora dos limites da estrada da humilhação, do quebrantamento, é acompanhado de uma prática falsa, de uma prática igualmente livre de quebrantamento. Elabora-se a teologia do Deus teórico e vive-se o cristianismo da teoria. O problema não era a teologia em si, nem na igreja da minha infância, nem no seminário. O problema não era teológico. O problema era justamente a desconexão entre ortodoxia, ou seja, ensino correto, doutrina correta, e ortopraxia, prática correta. A vivência correta da fé. Esse era o problema. Era a desconexão entre fé e obras, entre ensino e experiência. O falso conhecimento de Deus é tão desconectado de Deus quanto a falsa prática cristã é desconectada do mundo. Eu não estou dizendo que o que eu vivi na minha infância no seminário foi falsa, reenfatizando, foi falso ensino, foi falsa teologia. Não foi. Mas o que eu estou dizendo neste exato momento é que há um risco muito grande, enorme, quando o evangelho fica apenas na nossa razão. Há o risco de não haver conversões genuínas, muito, muito grande. Há o risco de não se entender as manifestações de Deus como algo tão precioso quanto a teologia. Cuidado. Não despreze as manifestações de Deus como se elas fossem secundárias diante da doutrina. Porque se nós tirarmos as manifestações da Bíblia, as manifestações de Deus da Bíblia, a gente não tem Bíblia. Mais de 80% da nossa teologia é formulada em cima de experiências com Deus. Tire as experiências de Israel com Deus, você não tem mais nada. Arranque isso do Pentateuco, você não tem nada. A fé teórica, que não faz o coração da pessoa arder de amor por Deus, é perigosa. Ela gera uma prática que não transforma, que não comprova a eficácia da teoria. Em 7 de novembro agora, faz apenas 6 dias, a Missão Portas Abertas publicou uma história que exemplifica a vivacidade da verdadeira fé no verdadeiro Deus. Uma história linda. Daniel é um jovem da África subsaariana que sempre foi um convicto seguidor do Islã. Certo dia, um evangelista deu para um dos colegas de Daniel um Novo Testamento, e o rapaz, também muçulmano, sem querer, levou o Novo Testamento para dentro da mesquita. Os líderes da mesquita souberam daquilo e quiseram queimar, graças a Deus não o rapaz, mas o Novo Testamento. E aí o Daniel, que era muito ativo na mesquita, soube do caso e convenceu os líderes a não queimarem o Novo Testamento e os persuadiu a permitirem que ele lesse. E ele teve uma permissão para ficar com o Novo Testamento por 4 dias, mas como ele não devolveu, ele ficou com o Novo Testamento por 4 anos. A intenção dele era ler a Bíblia para provar que tudo que o Alcorão dizia era verdade. Mas o plano dele falhou. A leitura da palavra de Deus mudou completamente o rumo da vida daquele rapaz. Depois de 4 anos ele diz:
eu comecei a ter dúvidas. Quando li a Bíblia, encontrei o oposto do Alcorão. Nós pensávamos que Isa é Jesus em árabe, né? Nós pensávamos que Isa era profeta e apenas humano, mas a Bíblia me diz que ele era Deus, o Filho de Deus, o Salvador. Eu pedi a mesquita para formar um comitê. Tínhamos 4 encontros no mês com 20 sheiks árabes e escribas com grande conhecimento do Islã para discutir essas questões, se Jesus era Deus, era Filho de Deus, era Salvador. Finalmente, o comitê, depois desses 4 encontros durante um mês, 20 sheiks com aquele rapaz, o comitê concluiu o seguinte: um espírito mau tinha entrado no Daniel. O comitê finalmente concluiu que um espírito mau entrou em mim. Disseram: você destrói a nossa religião, nunca mais volte para a mesquita. Aleluia, nosso Deus é lindo. Daniel correu para a igreja mais próxima e pediu o grande livro com a cruz, porque ainda que eu esteja falando Bíblia, ele na verdade tinha apenas o Novo Testamento. Ele queria o texto inteiro, incluindo o Antigo Testamento. E ele diz: eu estava convencido a buscar a verdade, em partes porque tinham me rejeitado de uma forma tão humilhante. Eu estava muito ferido e bravo. Naquela noite, na hora da Salah, a oração islâmica, eu pedi a Deus: por que não me mostra o caminho certo? Por que eu devo ficar confuso? Aí o Daniel decidiu passar algum tempo no campo para orar e estudar a Bíblia. E ele ganhou um presente: hipertensão, ficou hipertenso. Foi orar e ler a Bíblia, foi ficar um tempo sozinho com o Senhor, ficou hipertenso. Foi ao hospital, recebeu medicação e a doença permaneceu, pensou ficar se tratando de hipertensão. Mas na Bíblia ele leu que Jesus cura os doentes. Eis o teste da fé, olha aí, olha o teste da fé. Fala dele. Para descobrir se aquilo era verdade, eu fui à igreja. Encontrei algumas pessoas que oraram por mim. Voltei para o hospital e descobri que a minha pressão sanguínea tinha voltado ao normal. E eu também estava livre da dor de cabeça. No momento em que oraram por mim na igreja, eu me senti curado. Então tive certeza, 100% de certeza, de tudo que eu li na Bíblia. Aleluia. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia! Deus maravilhoso. Aleluia. Curas, libertações, a nítida sensação de perdão dos pecados, a escuta da voz inconfundível do Espírito Santo, a vitória sobre pecados invencíveis, a verdadeira fé no verdadeiro Deus produz experiências que não podem ser falsificadas. Aleluia. A fé verdadeira faz isso. A notícia da conversão do Daniel se espalhou rápido. O jovem tinha um amigo que compartilhou isso com a comunidade. E quais foram os planos da comunidade islâmica? Eles discutiram na mesquita como me excluir e isolar. Após aquele encontro, fui separado da minha família e meus amigos. Naquele momento, fui isolado da comunidade que me respeitava e amava. Além disso, eles conspiraram, concordando que eu tinha que ser morto. Quando Daniel ouviu sobre a decisão, ele se sentiu extremamente sozinho. Ele ainda não tinha feito amizade com outros cristãos, e ele diz o seguinte: eu não podia ir à igreja pedir ajuda, porque sabia que não tinha ninguém lá, a igreja estava vazia, quando eu fui expulso da mesquita.
Não havia ninguém para me ajudar. Eu simplesmente fugi para a floresta. Nós estamos falando de África. Eu simplesmente fugi para a floresta. Lá havia os animais selvagens. Ele conta que correu risco de morte com hienas. A hiena é um animal extremamente perigoso, né? Era, diz ele, um lugar muito assustador. Eu quase não dormi. A única comida que encontrei eram vegetais selvagens. Eu bebia água no rio. E há uma filmagem mostrando a qualidade da água que ele bebia, meus irmãos. Água escura, suja. Ele diz: eu bebi água no rio usando as mãos, porque não tinha água limpa para beber. Foi um tempo difícil. Ainda agora, diz ele, é difícil para mim falar sobre isso. Eu vivi daquela forma por uma semana e então desisti. Disse para mim mesmo: se me matarem, que me matem. E decidi voltar para a cidade. Quando ele voltou para a cidade, encontrou refúgio na igreja. Depois de uma semana encontrou refúgio na igreja. Mas certo dia, andando pela rua, um grupo de homens o cercou. Um deles disse: este homem insultou a nossa comunidade e o profeta Maomé. Matem-no. Daniel começou a distrair os homens, iniciando uma conversa teológica. Estranhamente, diz ele, aqueles homens começaram a brigar entre si. Um homem acusou o outro de blasfêmia e o acertou com um facão. A cabeça do homem sangrava muito, e entre eles, o grupo era grande, uns 10 eram da mesma família do homem que foi esfaqueado. Um deles disse: você atacou meu irmão? E partiu para cima do homem que tinha o facão. Daniel conta: a gangue que se organizou para me matar iniciou uma tremenda briga no meio da rua. Em meio àquela confusão, eu aproveitei para correr e escapar. Meu Deus, isso é o Senhor confundindo o inimigo, né? Fugiu. Passou-se o tempo. Daniel teve vários livramentos de ser assassinado. Conseguiu que uma igreja local o encaminhasse à Missão Portas Abertas. A Missão Portas Abertas lhe deu auxílio para pagamento da faculdade de enfermagem e de outras despesas. Depois de 4 anos sendo auxiliado por cristãos, detalhe, nossa igreja, parte das nossas entradas mensalmente vão para a Missão Portas Abertas. Nós somos mantenedores como igreja. Glória a Deus por isso. Passados 4 anos, Daniel se formou. 3 meses depois já estava empregado. Hoje trabalha no hospital local. E Portas Abertas diz: a vida e a fé do Daniel são um milagre. Mas eu quero destacar isto. A teoria foi testada. Daniel não se conformou com um saber teórico sobre Deus. Não, espera aí. Deixa eu ver se o que a Bíblia diz é verdade mesmo. Vou à igreja para provar a veracidade da palavra de Deus. Os irmãos se reuniram, oraram por ele e um milagre aconteceu. Não estou dizendo evidentemente com isso que o único milagre que Deus fará será uma cura física. Por isso citei uma lista de coisas, de experiências que acompanham a fé genuína. Estamos juntos? Mas, finalmente, há ainda outras questões que fazem com que a natureza caída não se lance ao verdadeiro conhecimento de Deus. Preste muita atenção, estamos indo para o final. Na era da tecnologia, na era da ciência, da multiplicação do conhecimento deste século, os saberes deste mundo objetivam, eles têm como alvo, frequentemente, o alcance de prazer cada vez mais acelerado, instantâneo, superficial. O conhecimento de Deus soa desinteressante,
porque ele se encontra muito além e muito acima das aparências das coisas. Ele não é dessa categoria. O conhecimento de Deus é algo superior. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, um texto belíssimo, a Bíblia é linda, e essa fala de Paulo é simplesmente extraordinária. Paulo diz: a fé e a confiança que temos em Cristo permitem-nos aproximar-nos de Deus com toda a ousadia e entrar na sua presença com toda a liberdade. Por isso, não se deixem desencorajar com todos estes sofrimentos, porque estou a passar. Então Paulo tinha contado ao longo da carta, já nos capítulos anteriores, que estava sofrendo por amor a Cristo, e diz aos irmãos: não fiquem tristes com isso, não desanimem com isso. Ele prossegue: tudo isto é afinal em vosso benefício, devem até sentir-se honrados por isso. Sintam-se honrados por eu sofrer, diz Paulo, por amor a vocês, por amor a Cristo, lutando para que vocês sejam abençoados. Olha o que ele vai dizer agora: quando penso na grandeza e na importância deste plano, não posso deixar de me ajoelhar. Diga comigo: ajoelhar perante o Pai e adorar. Eu vou voltar à leitura. Quando penso, diz Paulo, na grandeza e na importância deste plano, o plano de Deus salvar, não posso deixar de me ajoelhar perante o Pai e de adorar. Então Paulo está falando aqui da profunda quietude que toma o seu coração e que vence a superficialidade na relação com Deus. A quietude, o curvar-se, o dobrar os joelhos e adorar. Paulo diz: adorar esse que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai também de toda a grande família de Deus, tanto no céu como embaixo na terra. E o pedido que lhe faço, olha, Paulo vai dizer o que ele ora. E o pedido que lhe faço é que, segundo os seus recursos gloriosos, vos fortaleça poderosamente no vosso interior pelo seu Espírito, e que Cristo, devido à vossa fé nele, habite cada vez mais nos vossos corações. E então, bem estabelecidos e enraizados no amor de Deus, poderão, em comunhão com todos os outros crentes, compreender com clareza o significado do amor de Cristo para convosco em toda a sua dimensão, extensão, profundidade, vastidão e altura. Que possam experimentar esse amor, ainda que ultrapasse toda a compreensão, e assim ficarão cheios de toda a plenitude da presença de Deus. Muita atenção. Paulo está dizendo para nós que a experiência do conhecimento de Deus, do verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus, é experiência de presença. Conhecer Deus, é o que Paulo está dizendo, é ser cheio dele. Preste atenção, é a sequência final da mensagem. Conhecer Deus é ser cheio dele, de sua presença, e isso, diz Paulo, a partir da contínua compreensão da grandeza do amor de Jesus Cristo. Esta é a sequência mental de Paulo. A exemplo da própria vida de Paulo, isso se dá na quietude de um eu que se entrega à oração, à adoração, e que se levanta para servir. Isto é Paulo. Diga comigo: o eu que ora, que adora, que se levanta e serve.
estrada da humilhação, do rebaixamento do eu em lugar de sua exaltação. Paulo diz, é um mergulho. Eu quero que você preste muita atenção nisso, não se distraia. É um mergulho no amor de Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo fazer algo miraculoso agora no teu coração. Abre espaço. É um mergulho na realidade profunda do infinito amor de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, isto é conhecer Deus. Madame Guyon. Madame Guyon dizia, quão estreita é a porta que leva a uma vida em Deus. Quão pequeno é preciso ser para atravessá-la, não sendo outra coisa senão a morte para o eu. Porém, quando passamos por ela, que amplitude encontramos. O conhecimento de Deus é a perfeita cooperação, diz Paulo, de teoria e prática. É a ação conjunta dessas duas instâncias. É comer a palavra de Deus em oração com os irmãos, como agora, ou a sós, teoria, diga comigo, teoria. E sair do a sós ou do banquete juntamente com os irmãos, sair e alimentar o mundo, diga comigo, prática. É em oração amar a palavra, teoria, e obedecê-la no poder do Espírito Santo, prática. Noutra versão, os versos 18 e 19 de Efésios 3 dizem, compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O propósito remidor de Deus é tão grande. Hoffman vai comentar este verso 18 nos seguintes termos, que o propósito salvador de Deus é tão grande que se estende por todo o mundo das nações, para Oriente e para Ocidente. Nessa amplidão alcança todos os séculos até o fim das coisas, quanto a sua profundidade penetra até a região onde os fiéis dormem na morte, e eleva-se até as alturas do céu, onde Cristo vive. Bernardini Apicônio, um teólogo, vai dizer que o amor de Cristo, o amor de Deus é amplo como os limites extremos do mundo habitado, longo como os séculos da eternidade, pelos quais o amor de Deus para com seu povo perdurará, profundo como o abismo da miséria e da ruína, de onde Ele nos ressuscitou, elevado como o trono de Cristo nos céus, onde Ele nos colocou. Tudo o que necessitamos está no conhecimento de Deus. Toda paz, toda direção, toda renúncia e verdadeira satisfação. Um espírito continuamente renovado, generoso, perdoador. O perdão dos pecados, a vida eterna. Há entre nós alguém sedento por aquelas águas vivas que Jesus prometeu quando disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se houver aqui entre nós, ou assistindo essa mensagem, alguém que se sente cansado, como cisternas rotas que não retêm águas, de Jeremias capítulo 2, venham,
Venham almas famintas, venham e sejam plenamente saciadas. Venham, tragam as suas aflições, as suas dores, a sua miséria e sejam confortadas. Venham os que são doentes, venham os que estão cheios de males e sejam aliviados. Venham, acheguem-se ao Pai que deseja abraçá-los nos seus braços amorosos. Venham ovelhas pobres, ovelhas errantes, venham de volta ao sumo pastor. Venham pecadores, venham ao seu Salvador. Venham aqueles que são ignorantes sobre as coisas espirituais. Venham todos sem exceção, porque Jesus Cristo chamou a todos vocês para conhecê-lo e ao seu Pai. Venham todos e que Deus nos abençoe.